Obrigado. Então hoje a gente vai ter, Vou até deixar aqui de lado. na nossa pauta hoje, nessa reunião, nós vamos ter uma apresentação aqui do Roberto Bonfim, né, sobre o Acaraú, o rei das caças. Rio da Caça. É o óbvio aí. E logo após a gente vai ter uma apresentação também aqui, né, de uma palestra sobre cangaço, e vai ser o nosso palestrante, o Aderbal Simões Nogueira. Seja bem-vindo. E por que essa mudança? Na nossa palestra, quando saiu a comunicação para vocês, ia ser a Marcas do Ferro, infelizmente não foi presente, e o nosso amigo Aderbal vai dizer, falar sobre o cangaço. Tá? Na verdade não é palestra, né? É só para apresentação. É só para falar que nós. Só para falar que próxima quarta-feira, às 19h30, o sinal está faltando o convite, por favor, passe aí para ele ali. Já recebeu? Já tem? Às 19h30, no Bloco A, auditório A4 da Unifor, estaremos lançando mais um projeto, né, para o Ceará. Né? O Acaraú Rio das Garças é um documentário que, na verdade, ele passa, todos os meus trabalhos têm um viés voltado para a questão do pertencimento do homem a um determinado tema ou a região, né? No caso, região norte. Então nós percorremos desde Tamboril pelas margeando, né? A toda a ribeira, percorrendo toda a ribeira, atrás de boas histórias voltadas para a cultura, não é? E daí a gente eu que coloco o quê? A questão cultural, a questão econômica, enfim, histórica, material e imaterial. Então esse documentário é mais um que tem o apoio da própria confraria. Por sinal, a confraria sela, né, chancela mais esse documentário. Não só o Charqueados, como o Acaraú Rio das Garças, certo? Gostaria muito, mas muito mesmo, contar com a presença dos meus confrades e amigos, tá certo? Próxima quarta-feira, na Unifor. É isso. Só uma pergunta, Roberto. Você gostaria de contar com a presença com o chapéu? Não, para o chapéu, nós temos bottom, né? Então bottom é a representação que precisa ir com o chapéu à noite, né? Não, eu só perguntei porque se achasse Só for legal. na hora. Fique à vontade. Eu vou de bota e vou de chapéu. Pronto. Eu vou de tudo. Vou com aquela camisa. Eu vou de chapéu e vou de bota. Ele não, pai. Obrigado. Ele lá quer mesmo? Obrigado. Eles podem assustar os presentes lá. Azar dele. Azar dele. E tem aqui um especialista que vai falar. Ainda vou levar meu punhal com uma pistola. Então, dando continuidade à nossa reunião, nossa pauta da reunião, solicito a presença aqui do nosso palestrante, o Aderbal, para já conferir aí sobre o cangaço. Você quer o Roberto? Quer que eu fique em pé ou pra quê? Pra cá. Fica aí. Nós que vamos mudar de lugar. Tem que esperar o... Beleza, você quer ajuda aí, Beleza? Olha aí a A Priscila gente aí. abre aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Quando ele ficar aqui ao centro. Sua cadeira. A Priscila é para tirar os ruídos. Olha. Roberto, bota ele aqui que pega aí. Aqui mesmo. Que pega aí o estudar. Você sabe que é Priscila? Já chegou minha comida. Priscila. Essa penugem que bota em cima do microfone. Para tirar laterais. O som laterais. Entendeu? Deixa eu te ajudar aí. Olha a Priscila aí, ó, dele, ó. O penugem é muito pouquinho mais, até que a nossa era mais maruada.
Carrega. Vou tirar essa garrafinha que tá me saindo água. Vamos fazer comercial, né? Carari, Cangaço. Até passou. Vamos lá pra lá. Ah, tu vai fazer uma pedra, isso aqui eu sou. Preparador de foto. Rapaz, não tem nem um sorriso. O cabo é cangaceiro, rapaz. Negócio de sorrir, Não, ele vai fazer cangaço, ele não é cangaceiro. sim, ele só é sorrir quando ele vai matar um, pô. Sabe com quem é que esse rapaz parece? Toquinho. Toquinho, parceiro de Vinícius. Cadê o Vinícius? Não tem o quê mesmo? É sério. Vou ficar com áudio, não? Baixa o pau aí, baixa o pau. Mas vai criar. Não, você quer corrigir? Eu tô com medo de mole aí. Ela corrige. Cadê o contra-regra aqui? Contra-regra. Pode não voar, pode não voar. Crocrete. Começando a escalação. Em cima da mesa. Ação ambiente. Aqui tá bom, né? É melhor por baixo, não, cara. Não, dê pra mim que eu seguro. Eu seguro. Aqui. Não tem nada, não. Contando pra ele. Vai segurar. Não, tá bom. Ação ambiente. Tá aparecendo não? Só esse bicho parte pra mim. Bota lá. Dois microfones. Bota aí em cima da Priscila aí. Vai ficar dando uma passadinha, pessoal, que tá assistindo. Só música. Bom, o Aderbal, na realidade, o convite foi feito a mim, né? Mas eu vinha contando a ele. Nós temos um grupo aqui em Fortaleza, um grupo de estudos do cangaço. É um grupo que já tem quantos anos? O grupo meu tem uns 10 anos já. 10 anos. São professores, são pessoas assim que têm um conhecimento. No Brasil eu desconheço assim quem tinha mais, pode ter igual. Né? E é um pessoal que discute, é um grupo eclético, não é um grupo que tem uma opinião só, uns defendem raça, outros condenam, então todos se juntam. Existem os atritos, mas que ficam lá na hora da reunião, fora é uma família, uma verdadeira família. Eu gostei muito de ter conhecido todos eles. Quando me foi feita a proposta, eu achei injusto, tá? Já que eles têm muito mais conhecimento do que eu. Né? Então eu falei com o Aderbal, inclusive a gente trouxe um vídeo, ele sempre quando ele dá palestra, ele tem um vídeo e ele contextualiza um pouco a história do cangaço. Né, para que as pessoas tenham pelo menos uma ideia e façam as suas ideias, porque não é necessário que uns defendam, não é necessário que se condene. Aqui a palestra aqui, a conversa aqui é mais acadêmica. Né? Pode se fazer pergunta, né? Pode sim. Tá, então o Aderbal é um desses estudiosos, é um desses pesquisadores. Ele já tem 8 vídeos produzidos exclusivamente sobre cangaço. Tem uma convivência de perto, hospedou vários ex-cangaceiros, inclusive a Sila, Candeeiro, 25, são ex-cangaceiros que contaram a ele de viva voz o que viveram no cangaço. Então por isso eu acho que o Aderbal é uma pessoa assim que tem muita propriedade no assunto. Eu jamais daria uma palestra com ele por perto. Então eu trouxe ele aqui. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês por esse grupo. Eu não conhecia, achei bastante interessante assimilar o nosso lá. Embora o Dedê tenha falado que a gente é um grupo do cangaço, mas a gente também discute todos os outros assuntos relacionados à nossa cultura. Tá? Tanto é que a próxima palestra da gente, sinta os convidados, lê aberta a qualquer pessoa, quem vai proferir vai ser o Cristiano Câmara.
vai falar sobre a história da música. Ah, então, a gente, embora o foco seja o cangaço, mas a gente, Padre Cícero, tem um conselheiro, vaqueiro, jangadeiro, tudo que envolve a nossa cultura a gente está discutindo lá, tá? E falar do cangaço, eu prefiro até nem fazer uma palestra, porque o tema é muito amplo. Para a gente falar aqui, a gente vai demorar horas e horas e não vai ter fim. Exato. Então eu vou falar algumas coisas sobre o início do cangaço e eu acho mais interessante é vocês perguntarem. Porque aí assim eu vou estar respondendo que eu sei que vocês vão querer ouvir. Do que eu falar e de repente o tema não possa não ficar assim muito interessante para todo mundo, né? Porque o cangaço, de todas as histórias que eu conheço, não existe nenhuma, na minha opinião, nenhuma história nossa mais polêmica. Porque Lampião, ou ele é Robin Hood, ou ele é o diabo, né? Uma coisa ou outra. E o professor sociólogo costuma dizer uma coisa que eu acho muito certa, que cada pessoa tem o seu Lampião. Para mim ele é um, para o Dedé é outro, para outra pessoa ele já representa outra coisa, tá? E eu tenho a minha opinião formada, porque eu acho o seguinte, as pessoas costumam ter Lampião, aquela imagem que foi passada para a gente pelos filmes e pela literatura de cordel. Então é uma coisa totalmente errônea do que realmente foi a história do cangaço. E a história do cangaço não se resume a Lampião. Lampião foi, na verdade, o mais conhecido e o último dos cangaceiros. Por que ele foi o mais conhecido? O cangaço existe desde 1700, 1600 já existe o cangaço. Lampião ficou mundialmente conhecido por conta da fotografia, do filme e dos meios de comunicação. Jornal, revista e tudo. Então, por isso que Lampião ficou muito conhecido e, além disso, ele foi uma pessoa além do seu tempo. Lampião, embora fosse semi-analfabeto, tinha inteligência, as técnicas que ele usava de guerrilha eram coisas que eu vou falar aqui para vocês vão ficar besta. E isso só foi descoberto depois que o cangaço acabou. Por isso que ele era mito enquanto vivo. Então a gente vai se resumir mais a história de Lampião, porque é o que eu acho que todo mundo aqui quer saber realmente a história de Lampião. Bom, o motivo de Lampião ter entrado para o cangaço é um motivo tão simples, tão bobo, mas que para quem é do sertão sabe, principalmente quem é mais velho, que uma palavra dada é uma palavra cumprida. Então a verdadeira história de Lampião em virar cangaceiro é o seguinte, ele era almocreve. Ele era o quê? Almocreve, o pai dele era um caminhoneiro de antigamente, só que no jumento, né? Mascate. Então ele viajava o Nordeste todo com o pai dele. E além disso, ele era um excelente vaqueiro. Era considerado ele e o José Saturnino, seu amigo, os melhores vaqueiros da região do Pajeú. Aí o que aconteceu? Uma reis muito braba fugiu no mato, entrou no mato, e não tinha vaqueiro que pegasse. E ele e o Zé Saturnino tentaram várias vezes e não conseguiram. Aí fizeram um pacto, vamos pegar esse boi juntos. Então eles só iam pro mato junto para pegar essa reis. Posso perguntar uma coisa? Quem é esse José Saturnino? É aquele que chamava de Sabão? Não. Zé Saturnino era vizinho dele e foi o homem que fez ele entrar para o cangaço. Então o que aconteceu? São duas versões dele ter entrado no cangaço. Um belo dia Zé Saturnino foi à feira, em Serra Talhada, e disse para Virgulino: eu estou indo à feira, lembra do nosso pacto, para ele não ir pegar a rei só. E quando ele foi à feira, Virgulino ia passando e o boi estava bem aqui, ele só fez chegar lá do lado da cerca e botou a corda, sem fazer absolutamente nada. Esse foi o estupim da intriga entre os dois. Basicamente isso daí que fez Lampião entrar para o cangaço. Fora isso, um vizinho de Lampião, empregado de Zé Saturnino, começou a roubar cabra na fazenda do pai de Lampião. E eles descobriram. Foram dar parte na cidade próxima e naquela época, ainda como hoje, né, mudou muito, era a lei do mais forte. Como a família do Zé Saturnino tinha conhecimento... Ele era de que cidade? Serra Talhada. Antiga Vila Bela. Então, como a família de Zé Saturnino tinha conhecimento com os poderosos, né, foram criando encrenca com o Virgulino, a família dele teve que mudar de lugar 3 vezes. Por conta disso, Virgulino se filiou, digamos assim, a um grupo de cangaceiros comandado por Senhor Pereira. Então ele entrou no grupo de Senhor Pereira como um cangaceiro, porque existia uma guerra entre as famílias Pereira e Carvalho, para se vingar do Zé Saturnino.
Então muita gente pensa que ele virou cangaceiro por conta da morte dos pais, mas não foi. Quando ele entrou para o cangaço, o pai dele só morreu quase 2 anos depois, certo? Ele entrou para o cangaço para tentar se vingar da família do José Saturnino. E ele já cangaceiro pertencente a esse bando, um dia em perseguições cercaram a casa do pai dele, achando que ele estava lá e ele não estava. E o pai dele foi morto pela polícia. Então foi nesse dia que Lampião disse: a partir de hoje eu vou matar até morrer. E entrou para o cangaço. O senhor Pereira deixou o bando, viajou para Goiás e Lampião assumiu o bando de cangaceiros, passou a ser o chefe maior. Por conta dele ser muito inteligente, ele virou lenda enquanto vivo, que é uma coisa muito difícil. Ele virou lenda enquanto vivo. Ele nunca conseguiu se vingar nem de Zé Saturnino e nem do policial que matou o pai dele. Eles morreram de velhice. Então ele entrou para o bando, ele sempre dizia que ele entrou por questão de vingança. Mas após 2, 3 anos ele passou a ter aquilo como meio de vida. Então o que acontecia? Ele entrava numa vila, numa cidade para assaltar, ele mandava um bilhete. Me mande isso, senão eu entro. Era mais ou menos hoje como o Fernandinho Beiramar chegar aqui, uma cidadezinha qualquer, um bandido desse, você vai obedecer uma ordem de um desse ou não? Mas se for doido. Então é por isso que muita gente acha que Lampião era amigo dos humildes, que não é verdade. Ele era amigo por conta do medo. Por conta do medo. Ou você fazia o que ele queria, ou, como ele dizia, da sua família não vai sobrar nem pinto. Só por interferência aqui. A associação dos fazendeiros, de uma certa forma, com ele especificamente, o Lampião, né? Porque a gente ouve falar, né, que muitos fazendeiros, né, coronéis, tinham, eram amigos, né, que acolhiam e tinha uma certa amizade, e aí ele mandava matar os outros, os adversários, tinha uma conotação política. Pronto. Existiu Os isso. grandes aliados de Lampião foram os grandes coronéis, inclusive interventores de Estado, os maiores coiteiros de Lampião. Muita gente acha não, que ele protegia os mais necessitados, que é a pura mentira, isso não existe. Os maiores coiteiros de Lampião eram os grandes coronéis, inclusive interventores de Estado, governadores da época, né? O maior coiteiro de Lampião precisavam dele. Por exemplo, era o Nítice Carvalho, que era um grande coronel do sertão. Lampião roubava, o fruto do roubo ele dava para o coronel comprar gado, comprar fazenda, esse tipo de coisa. Entendeu? Aí um belo dia ele precisou do dinheiro, o coronel não deu, ele simplesmente botou fogo em fazendas do coronel. Ou seja, tanto poderoso como humilde temia Lampião. Porque as barbaridades que eles faziam para se fazer respeitável era uma coisa que você não acredita. Essa história que ele jogava a criancinha pra cima e apontava na ponta da faca, isso é mentira, né? Aquela do sal também, que muita gente conhece a história do sal também. Para que os confrades deixassem terminar o desenvolvimento do raciocínio dele, para depois fazer questão, e não estar partilhando. Eu vou falar umas coisas meio aleatórias, que a história toda é enorme, não tem. Eu vou contar coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, por que Lampião foi considerado um grande estrategista? Onde teve locais onde ele foi cercado por mais de 300 soldados, ele com 30 e poucos homens, e ele conseguiu vencer a batalha e fugir e morrer vários soldados comandando esse volante. Vou dar um exemplo. Na época existia o famoso rastejador. Era aquele cara que ia na frente olhando os rastros dos cangaceiros, igual indo para ver onde eles estavam. O que Lampião fazia? Digamos que ele estava com um grupo de 17 homens. Ele saía da caatinga e o rastejador vinha atrás com a polícia. Quando chegava no local de pedra, ele mandava um cangaceiro pular na pedra e sair do outro lado. Chegava lá na frente, tinha uma árvore, ele mandava um subir na árvore, pular e sair do outro lado. Aí o que acontecia? O grupo de 17 homens ia diminuindo e o rastejador não entendia. Aí de repente o último passo desaparecia. Aí o que acontecia? O cara tinha parte do demônio. Tinha parte do demônio. Na época, muita superstição, né? Deixa eu perguntar um negócio aqui pra você. Eu ouvi dizer que ele botava até o chinelo ao contrário. Também. Você achava que estava indo para um lado, ele estava... Ele calçava ao contrário. Ao contrário. Dava calçar o chinelo ao contrário. A pergunta agora que eu queria você concluir mais a história, vai explicar. Não, pois é, pronto. Então,
época dele, coisa de diligência. Ele foi cercado uma vez no leito do Rio Seco. Cercado não, ele estava dentro do leito do rio acampado e chegou uma força da polícia de Alagoas do lado do rio e começou um tiroteio. Nisso chegou uma força de Pernambuco pelo outro lado. Quando a força de Pernambuco chegou, achou que já era eles que estavam atirando na força. O que o Lampião fez? É só rodar em cima. Mandou os cangaceiros irem rareando os tiros e os soldados foram se aproximando. E ele saiu deitado pelo leito do rio com todos os cangaceiros dele. Resultado, a polícia é fogo amigo. Quando foram descobrir, já tinha morrido muitos soldados do lado e muitos soldados do outro. Diligência. Capacidade fantástica. Exatamente. Uma coisa que eu admiro, muita gente pergunta, como é que você admira um cangaceiro? Eu não admiro um cangaceiro. Para mim, Lampião foi o pior mal que o Nordeste já teve. Então, foi a maior desgraça depois da seca que o Nordeste já teve, foi o cangaceiro. O que eu admiro neles, o que é Lampião passar 20 anos morando dentro da caatinga. Quem aqui sabe o que é caatinga, não é saber de passear ali de carro no ar-condicionado, não. É seca. É seca. Quem aqui já teve a oportunidade de ir ao Raso da Catarina vai entender o que eu estou dizendo. É um lugar que só tem bicho que rasteja. O Lampião passou 20 anos sem ter onde dormir. Quando chovia, a roupa secava no corpo. Então imagina, mistura de suor, com perfume, com cachaça, com pólvora, com sangue. E o couro? O couro, eles não estavam de couro não. Eles estavam a único couro deles era o percado, né? Então a capacidade deles de viver num ambiente hostil como esse, durante 20 anos, é uma coisa que eu conheço um pouquinho a Caatinga. Eu já participei, por exemplo, um tempo atrás eu participava de corrida de aventura. Então, já corri de 3, 4 dias dentro da Caatinga participando de uma competição, levando sol e chuva. E eu corria sem medo de bala, sem medo de coisas. Então eu sei um pouquinho o que era a vida daquele pessoal. Não é brincadeira. Você atravessar o Raso da Catarina é uma coisa que não dá para entender. Ali era para fazer uma prisão federal e botar tudo que não presta ali dentro. Que é um lugar, o sol, o dia que conhece, um sol inclemente, a Caatinga. Então eu estava dizendo, acho que foi para você, que foi o lugar que eu vi o vaqueiro mais bonito da minha vida. Eu conheço bem vaqueiro, mas eu nunca vi um vaqueiro atrás de uma reis, um cavalo todo encorado. Tanto o cavalo como o vaqueiro, porque não tem como andar lá dentro. E o gibão, né? A prova dos espinhos? Mas eles não tinham como andar de gibão. Eles encoram o cavalo. O cavalo todo encorado, você só vê os olhos do cavalo. A coisa mais linda do mundo. Aquelas batalhas medieval. É, exatamente. Exatamente. E Lampião adentrava o Raso da Catarina e a polícia não entrava dentro. Porque além do medo, Lampião ia entrar no água. Eu fiz um vídeo sobre a ex-cangaceira Sila, onde ela mostra como é que eles viviam a água. No mar da garupa. Descasca o... Aquele vídeo é teu? É, descasca o espinho todinho e bebe a lá de água. dentro, né? Sugava a água, né? O suco do macaco. Exatamente. Então era uma vida que, quando eu vejo, às vezes tem muitos colegas escritores que tentam, de uma certa forma, dar uma aura de endeusamento ao cangaço, dizendo que era uma vida que existia amor, até tem uma discussão muito grande entre o cangaceiro e a sua companheira, né? Que existia algo de sonhador, a boa bandeira. Lampião nunca levantou bandeira para nada. Isso pode ter certeza que Lampião nunca teve nenhuma bandeira de nenhum tipo, nem política, nem social, absolutamente não. Tanto é que quando ele foi entrevistado lá em Juazeiro, perguntaram a ele se ele pretendia deixar aquela vida. E ele disse, olha, se você tivesse profissão que você estivesse se dando bem, você ia deixar essa profissão? Ou seja, ele tinha aquilo como meio de vida. E qual era a grande ilusão do cangaço? A grande ilusão do cangaço para o sertanejo. Na época, ou o cara ia ser militar, ia ser padre, ia viver sofrendo na agricultura, sem apoio de absolutamente ninguém. Então, quando eles viam aquele bando de cangaceiro cheio de ouro, cheio de anéis, cheio de dinheiro, eles achavam que aquilo era uma vida de aventura e que iam viver muito bem. Só que era um medo de dano. O que adiantava o Lampião ter 10 quilos de ouro, 300 e tantos mil réis, pote de dinheiro e não poder usar? Ele vivia miseravelmente dentro da Caatinga. Tanto dinheiro, tanto ouro, para quê? Fale um pouquinho aí no meio da sua exposição pra gente, da relação dele com o Batista, só para lembrar. Doido para perguntar aqui, me controlou. Bom, aí é outro grande engano que existe. A gente acha que o
Padre Cícero foi um grande coiteiro do Lampião. E que o Lampião venerava o Padre Cícero. Não, isso é verdade, porque todo sertanejo venerava o Padre Então isso Cícero. existia. Aliás, venera. Ele admirava o Padre Cícero como todo sertanejo. Não era uma coisa, digamos, só o Lampião. Então a história que o Padre Cícero falava uma coisa e ele obedecia é verdade. Em termos. Porque pelo Proibiu que a dele gente andar lá sabe, e ele não andava. mas é mais ou menos Agora a assim. família dele morasse toda no Juazeiro. Pelo que a gente sabe, o Lampião só esteve com o Padre Cícero uma única vez, que foi quando ele foi lá receber o título do Batalhões Patrióticos. Aí o que acontece? Quem mandou chamar Lampião não foi o Padre Cícero, foi Floro Bartolomeu. Porque quando a coluna Prestes estava atravessando o país, quem é que o Floro achou que poderia ser a única pessoa a tentar um combate com a coluna Prestes? O grande guerrilheiro Lampião. Então ele fez um bilhete, uma das versões aqui eu chamando Lampião para se integrar aos batalhões patrióticos, que ia ao Juazeiro e ele assinou em nome do Padre Cícero. Existe documentos disso? Existe. Ou são teses? Não, existe. E Lampião foi. Quando o Padre Cícero soube que Lampião estava lá, disse que quem contou foi uma pessoa que estava na sala na hora que o Padre Cícero soube. Diz que o Padre Cícero botou a mão na cabeça e disse: se já pensam de mim o que pensam sem Lampião, imagine agora com Lampião. Aí o que acontece? O comandante da polícia da cidade, do destacamento, quis dar combate a Lampião dentro da cidade. Só que o Padre Cícero não deixou. Por quê? Isso é o carnificina. Mais de 50 cangaceiros armados dentro de Juazeiro e a polícia querendo dar combate dentro da cidade de Juazeiro. Então o Padre Cícero não deixou. Na realidade não era para proteger Lampião, era para evitar a carnificina. Exatamente, porque um tiroteio dentro da cidade de Juazeiro. Ele, como um líder religioso e tal, percebeu isso. Conta pra nós, como ele foi nomeado capitão. Só o Dedê fazer uma. Porque essa questão essa relação de Lampião com o Cariri, eu sempre estranhei, fui procurar saber por que não tinha tanta incursão dele lá, não era em Juazeiro, no Cariri, e naquela região de Icó para baixo. Na realidade, ele tinha uma relação muito estreita com vários coronéis da região, porque ali o contingente de coronéis que tinha no Cariri era grande, entendeu? E ainda mais, o Juazeiro era um foco de comércio, de livre comércio, fora de série na época, né? Porque até pela localização do Juazeiro, que é rota ali para todo mundo. Então ele se municiava muito mesmo no Juazeiro, comprando bala. Ou então os coronéis fornecendo armas e balas para ele. Por isso que ele tinha um quadril ali com aquele de Barbalha, com Isaías Arruda é o motivo. Isaías Arruda é o de Missão Velha, que foi quem planejou junto com ele o ataque de Mossoró. Ele quase morre. Depois tentou envenenar o próprio Lampião. Então ele tinha essa relação. Por isso que ele não tinha muita confusão lá pelo Cariri. Não era por causa do padre. Não por causa do Padre Cícero. Porque ele não ia mexer com a galinha dos ovos de ouro dele, que eram os grandes coronéis na época, nos anos 20, eram os coronéis cearenses maiores coiteiros. Tinha um subgrupo ali entre Jardim, Crato e Moreilândia. Eles atravessaram os Marcelinos, né? Que dava suporte a ele. Lampião, essa estratégia de Lampião, em vários lugares tinha subgrupo. Né? Por isso que surgiu a lenda de que Lampião estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Não era nada. Um subgrupo atacava lá não sei aonde, aí alguém dizia, Lampião está em tal cidade. Entendeu? O outro subgrupo lá não sei, Lampião... Talvez pela inteligência dele fosse até mais uma estratégia. Ele usava muito isso. Mas eu tive a oportunidade agora de estar numa cidade chamada Piranhas. Lá em Rio Grande do As pessoas conhecem. Piranhas é uma cidade que era um porto, isso é até importante a gente saber, era um porto que Dom Pedro II mandou fazer uma ferrovia, vinha pelo São Francisco, era a barragem de Xingó, do lado de Alagoas. Piranhas, do outro lado é São Francisco, Canidé do São Francisco. Então, inclusive eu levei agora, a nossa empresa carregou 2.000 metros de trilho, doado pela CBTU de Maceió, e uma Maria Fumaça. Eu vi lá.
Você esteve lá? Já fui umas 50 vezes. Quem montou aquela linha, aquele pedacinho e levou a Maria Fumaça foi a nossa empresa. Então, tive que conhecer algumas pessoas de lá, né? A Melina é a prefeita da cidade, o pai é um desembarcador de... Eu conheço todos eles. Pois é. Então, o Washington é um desembarcador e... Foi de lá que saiu a rolante que deu cabo a Lampião. Pronto. E na gruta lá de Angicos, né? É, lá na gruta. Pronto. O que o senhor ali perguntou... Aí só para concluir, isso foi uma pequena explanação. A pergunta era a seguinte: até agora vocês foi muito de Lampião no Ceará. E a minha impressão, eu viajo muito dessa região aí, é que a incursão dele era menos para cá, não? Não, é que tá. Porque a gente começou a falar da história dele entrar em Juazeiro, do relacionamento dele com o Patrício. Eu posso emendar uma pergunta dele? Nessas incursões todas, já que o Valdemar também quer que ele fale no capitão, qual foi a época, quando que Lampião começou a ficar visível, famoso? Lampião se tornou... Como ele começou e até que época foi? E se chegou a atingir o movimento independentista, se teve alguma participação? Não, mas ele não teve nada a ver com isso, não. Lampião ficou mundialmente conhecido quando ele atacou a casa da baronesa lá em Águas Belas, em Águas Brancas. Quando ele atacou a casa lá, ele ficou conhecido que era uma baronesa muito rica, e ele adentrou a cidade e roubou um cordão de ouro dela que pesava 5 quilos. E hoje em dia as lendas, né? E hoje em dia tá um grande pesquisador do cangaço esse cordão de ouro. Agora era um cordão mais grosso que um dele, eu já vi pedaço. 5 quilos não é exagero, mas tem histórias, né? Só os que esse cordão é desse tamanho, é um negócio fora de série. Pode dizer que uns 3, né? Porque é bem imenso. Mas que deve dar perto de 1 quilo. Que ele perguntou. Pronto, aí como ele se tornou capitão. Floro Bartolomeu, quando chamou Lampião para ir. Quem Bartolomeu? Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu. O braço armado do Padre Cícero. O braço armado do Padre Cícero. Quando ele chamou Lampião para vir a Juazeiro, ele adoeceu. Quando o Lampião chegou lá, ele já não estava mais lá, ele tinha sífilis e já estava no Rio de Janeiro. Então ele ia realmente assumir. Se o Floro tivesse estado lá, o Floro tinha assinado a patente mesmo de capitão. Mas como o Floro não estava, a única pessoa na cidade que tinha um emprego federal era uma pessoa da Ministério da Agronomia, Pedro Uchoa, que morava lá. Então foram até a casa de Pedro Uchoa com um documento. Apenas um registro. A coluna Prestes estava invadindo, subindo. E o país estancado. Não, claro, o Floro era o braço lá dentro do governo. Não, mas o Floro, ele era capitão. Não entendeu? Não foi o Floro. Ele não ouviu. Aí ele, o pessoal vinha desesperado, estava desesperado, pediu. Aí o Lampião veio convidado, todo mundo foi vestido na farda de menino adulto, ele buscou da patente de capitão. Foram armados também. Da patente. E como não tinha receberam superior lá, ele foi lhe entregue a patente de capitão pelo representante do Ministério da Coisa. Exato. Tá certo? Não foi o Floro. Não, exatamente. Não, mas a gente falou exatamente que não foi o Floro. Quando ele chegou lá, o Floro não estava lá. Estava no Rio de Janeiro. Deixa eu só concluir. Tratando de sífilis. Ele morreu logo em seguida. Morreu logo em seguida. Era um médico político baiano que veio aqui para o Ceará ganhar dinheiro. Mas ele estava à frente na força lá em Capitão. Vamos lá. Aí, esse é o registro que eu fiz. Certo. Aí quando foram à casa do Pedro Uchoa, quem foi chamar ele na casa foi o irmão de Lampião e mais 2 cangaceiros. E ele foi e assinou o documento. Aí depois perguntaram a ele, mas como é que você teve coragem de assinar aquele, dando a patente de capitão dos batalhões patriotas Lampião? E rapaz, naquela hora eu assinava até a destituição do presidente. Toda a tropa dele recebia fardamento. Eles saíram de lá.
com arma nova, com munição nova, ele se equipou Era um milico igualzinho ao milico. Exatamente. Era pra mim. Só que quando ele saiu do Ceará, achando que a patente valia, que ele entrou em Pernambuco, na primeira cidade foi logo para o comandante diz, olha, se a sua patente só vale lá no Ceará, aqui não vale nada não. Eu sou do Salgueiro, vizinho de Ceará. Salgueiro é terra de cabo danado. Terra de cabo danado. Também. Quer dizer, conheço bem. Conheço bem esse Derradeiro cangacete. Sou um pernambucano de 60 cabo da pega. Não sei problema nenhum. Como é que foi o seu marido bonito? Como é que foi esse romance dele? Maria Bonita era casada. Cadê Maria? Um sapateiro. Sapateiro, exatamente. Sapateiro. Então ele não concluiu o pensamento. Só um minutinho, o senhor não conclui o pensamento. Testamento? Aí ela não tinha né? Diz que o Zé Menino não tinha condição de gerar filho, né? E ela se desentendia muito com ele, ia brigando com ele. E o pai dela conhecia a figura do Lampião. E ela se endeusou pela história. O cangaço mandou dizer que no dia que aquele homem chegasse lá, se ele quisesse, ela ia com ele. Foi ela que quis ir. Ou seja, ela rompeu várias, na época, uma sociedade altamente fechada, né? Ela deixou o marido e fugiu como cangaceiro. Mulher peituda, né? E depois que as mulheres entraram no cangaço, dizem que o cangaço ficou, de certa forma, mais humano. Se é que se pode dizer que teve uma mulher dessa daí? Porque ela evitou que ninguém morresse. Algumas pessoas ela evitou. Por exemplo, ele encontrou dois escoteiros que vinham andando pela América do Sul todinha. Ele encontrou esses dois escoteiros dentro da Caatinga. E quando foi falar com eles, não entendiam o que ele e ele disse logo, isso deve ser de São Paulo, deve estar aqui atrás da gente, coisa desse tipo, eu vou sangrar os dois. E Maria Bonita não deixou, dois meninos de 15, 16 anos. Maria Bonita impediu que ele matasse. E como esse, teve outros casos que ela também, e outras mulheres também pediram. Outras mulheres pediram. Daquela história do sabão, o sabão era o quê? Sabonete. Sabonete. Sabonete era tipo um secretário da Maria Bonita. Ela acompanhava para todos os locais, quem carregava as coisas dela era o sabonete. Ele falando aí em sangrar, os cangaceiros usavam dois tipos de punhais ou três. Um deles era desse aqui, ele chamava o sangrador. Esse era exclusivo para enfiar aqui na clavreta, um deles chamava saboneteira e até o coração. Quando eles mataram, eles usavam desse aqui. Obrigado. Eu posso fazer uma adenda aqui? Por favor. Conta a respeito do rapto de Maria Bonita por Lampião, que eles acabaram. Isso é verdadeiro. Curisco, aí é Curisco da Dá. Não é Maria não, Maria foi pra aqui. Por isso que era outro do... Bem rápido, mas... Não, isso aí não existiu não. Isso aí é Curisco da Dá. A Dadá realmente foi sequestrada, foi estuprada por Curisco e depois foi uma das mulheres mais apaixonadas do cangaço foi ela. E mais valente. Tanto é que Curisco, quando não se entregou por conta dela, depois que o Lampião morreu, Curisco quis se entregar por isso. E ela disse que se ele fizesse isso, ela ia vestir as calças dele e ele vestisse a saia dela. Então por isso que ele foi morto por conta da Dadá. Deval, fazer uma das últimas perguntas aqui, que o presidente já está querendo tomar a palavra. Você encerrar sua palestra. Tá bom demais, sua fala. Eu queria que você falasse um pouco dos ornamentos, não é? Porque falam que os costureiros eram bons costureiros, tem a questão do punhal, que o punhal era na frente, que fazem analogia até mesmo com o gaúcho, que o gaúcho o punhal é atrás, e nós, nordestinos, o punhal era na frente, não é? Então eu queria que tem um pesquisador, um antropólogo que já fez um trabalho, que já fez um trabalho acerca disso. Isso que você está dizendo gerou uma grande polêmica há pouco tempo. Foi lançado um livro por um juiz dizendo que o Lampião era gay, que Maria Bonita era sapatão. Um triângulo amoroso entre Luiz Pedro e eles dois. E gaúcho era macho. Foi lançado recentemente. Eles realmente costuravam. Foi lançado recentemente. Eles costuravam porque era uma necessidade. Dentro da Caatinga. Dentro da Caatinga, exatamente. Eles Ainda tinha aquela história das forrosas, vamos dançar com o antes das mulheres entrarem, era a maneira deles se divertirem. Não é uma opção. Mas eu não conheço uma história realmente de homossexualismo dentro do ponto, isso não existe. Certo, mas não foi esse meu viés. A questão do
realmente eles produziam isso, né? De acordo com a posição. E quem foi, digamos, que se disse que foi quem criou isso tudo foi Dadá, mulher de polícia. Porque ela... Os adereços de chapéu. Foram criados por ela, entendeu? E Dadá foi a única mulher que realmente pegou em armas. Quando por isso foi cercado pelo maior, que é perseguidor do cangaceiro, foi o Zé Rufino, por isso já estava aleijado dos dois braços, não podia atirar, e Dadá pegou em armas e quando o Zé Rufino deu um de prisão, ela atirou na polícia, e por isso morreu basicamente por conta disso. Não era para estar vivo, ter sobrevivido, né? Ia ser o cangaceiro mais importante, porque depois o Lampião foi por isso, porque ele foi chefe de grupo, foi um dos cangaceiros mais perversos. Mais valente do que ele, foi cachaceiro, foi cachaceiro e perverso. Por isso que tirou o corpo do vivo. Crueldade. Pendurou o cara, não foi, tirou o corpo do cara. Crueldade. Porque esse cara foi quem causou a entrada dele para o cangaço. Era um delegado, ele era rapaz do nosso povo. Por isso que era delegado? Não, esse camarada que ele matou. E um dia ele encontrou-se com o cara na estrada. Aí quando ele encontrou-se com o cara vivo. É hoje. O cara numa árvore, tirou o corpo dele vivo e depois quartejou todo e espalhou na estrada. Porque ele salva, Então não era tão ruim assim, não é? Ele não ficou satisfeito. O Benjamin Abraão entra nessa. Benjamin Abraão era secretário do Padre Cícero. Então, quando o Lampião esteve lá em 26, 27, o Benjamin Abraão teve contato com o Lampião. E ele era um cara de fora, pensou, vou ganhar dinheiro com isso. Veio aqui na Ava Filme, conseguiu com o Albuquerque a máquina, não sabia, nunca tinha pego uma câmera antes, e foi com um bilhetezinho, um cartãozinho de Padre Cícero. Quando chegou na caixinha, o Lampião lembrou dele. Se permitiu que ele ficasse com ele vários meses. Então, os únicos registros de filme que a gente tem de Lampião foram feitos por eles e as melhores fotografias. E o aval foi mais difícil, né? O aval para ele. Ele já conhecia ele da época que ele foi a Juazeiro e ele levou o cartão do Pacífico. Ele lembrou na hora, fez a ligação, né? E permitiu que ele acompanhasse o grupo. Mas, infelizmente, o filme foi todo apreendido pelo governo e o que restou foi em torno de 8, 9 minutos, né? Podia ter sido um filme enorme, vários passagens.